Olá, meu nome é André Martins, eu sou professor do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ, no BEA. Eu queria, compartilhar com vocês aqui no canal do NUBEA algumas reflexões filosóficas. Eu sou filósofo, psicanalista, doutor em filosofia pela Universidade de Nice, na França, e doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ. Nesse momento de pandemia, né, do vírus e da Covid-19, é mais do que compreensível e, num certo sentido, até inevitável, que as pessoas sintam medo. Medo de contrair a doença, medo caso contraia, que a doença se manifeste de uma forma grave, medo que isso aconteça com pessoas próximas, com pessoas queridas, medo da morte, né? Medo também em relação ao mundo, ao Estado, ao país, enfim, ou modalidades do medo, apreensão, expressões do medo, angústia, ansiedade. Então, bom, isso é mais do que compreensível e, num certo sentido, inevitável. O autor de filosofia com o qual eu gosto de trabalhar é o Spinoza. Ele é um autor do século XVII, só que a filosofia dele oferece as ferramentas conceituais para a gente pensar o nosso mundo contemporâneo. Então eu gosto de dizer que a filosofia dele, embora tenha sido escrita no século XVII, ela é a filosofia mais de vanguarda e contemporânea que eu conheço. Bom, e o Spinoza, no livro dele Ética, que é a obra-prima dele, é um livro onde ele busca o que ele considera como ética, ele contrapõe a uma moral, e é digamos, a base da ideia dele, da percepção dele, da proposta dele, é que o conhecimento, inclusive o conhecimento racional como ele o define, é, antes de tudo, um conhecimento dos próprios afetos. E é um livro onde ele aborda, enfim, todos os grandes temas da filosofia e de uma maneira ou de outra, voltada para o conhecimento dos afetos. Um dos afetos principais que ele coloca como um dos afetos mais nocivos é o medo, justamente. Mas isso não quer dizer que a gente deva fingir que o medo não existe, né? Ou ignorar o medo. A primeira ideia do Spinoza, por isso a filosofia dele é considerada uma filosofia da imanência e não da transcendência metafísica. A primeira ideia é a gente conseguir perceber a nós mesmos os nossos afetos, porque a gente está muito habituado com um modelo metafísico de pensamento que busca um bom, um melhor, um bem, um ideal, um certo supostamente absoluto, e tenta se forçar a se enquadrar naquele bem. Bom, e o que o Spinoza tenta mostrar, e a mim eu concordo, a mim de forma muito convincente, é que isso, eu até diria, obviamente, não adianta. A gente só se censurar, se julgar, se culpar, se condenar, ou se absolver, ou culpar os outros, não leva a nenhuma transformação. Então, por isso que a filosofia de Spinoza busca uma compreensão dos afetos. E no caso, né, quando ele aponta para o medo como um dos piores afetos passivos, né, uma das piores tristezas, a ideia não é que a gente ignore o medo ou se culpe por estar sentindo medo. O medo é natural, é compreensível, ou alguma modalidade do medo, apreensão, temor, receio, e as suas consequências também, né, são mais fortes do que nós quando acontecem, né, ansiedade, angústia, enfim. E o medo, ele é considerado assim ruim porque, de algum modo, ele é paralisante. Ele pode também, claro, suscitar a coragem de enfrentar o medo. A coragem é diferente do destemor, inclusive porque, num certo sentido, o destemor, dependendo da situação, seria muito mais um ideal do que uma realidade.
Mas então, voltando à questão do medo, né? Esse risco dele ser paralisante, em geral, como eu disse, ele pode suscitar a coragem na gente, mas ele pode também, e Spinoza aponta isso como sendo talvez o mais frequente, suscitar a esperança para vencer o medo. Só que o problema da esperança, diz Spinoza, é que a esperança, ela, assim como o medo diz respeito a uma situação presente, ok? Mas ele diz respeito ao desenrolar dessa situação presente, então, num certo sentido, a um futuro. A esperança, ela sempre diz respeito ao futuro. E a esperança, ela pode trazer um conforto, é verdade. Esse conforto pode ser bem utilizado para uma ação, para uma transformação dos nossos afetos, mas ela pode também participar da paralisia, né? Se for uma esperança que só reconforta, só paliativamente reconforta, na base, por exemplo, de um auto-engano, né? Uma esperança vã, uma esperança em algo demasiado improvável, não, um milagre, enfim, não sei. E o problema da esperança maior é que, caso esse futuro não se realize, ou se for muito distante, enfim, que a esperança dê lugar para a desesperança, para o desespero. E mais, que a própria esperança, às vezes, possa ser uma fachada que oculta ou que traz embutida o próprio desespero. Né? Então, muitas vezes a gente se apega a uma esperança como o último recurso diante de um medo, mas na verdade a gente não tem aquela esperança, é só uma maneira de ocultar para nós mesmos um desespero de fundo, o que tem como consequência ruim um estado depressivo ou um aumento da angústia, uma não aceitação, uma não percepção de uma ansiedade já presente, enfim. Então, a primeira ideia que eu queria registrar, né, aqui no canal do Nuber é essa ideia de que a esperança ela pode ser boa no que ela for transitória para um empoderamento, um fortalecimento afetivo do momento presente. E o mais importante, e essa talvez seja a principal mensagem, é a gente ter coragem de perceber nossos próprios afetos, porque a percepção dos nossos afetos é o primeiro passo e o passo incontornável para a gente transformá-los.